Boa noite, amigos! Estamos recebendo nossa amiga do coração. Uma salva de palmas. E agradecendo a presença da nossa amiga que vai falar do estudo do Livro dos Médiuns, parte 2, o capítulo 6, os itens 101 a 104. Eu quero agradecer aos novos inscritos no canal do SEAC e agradecer a todos que estão chegando no SEAC, os novos expositores, novas pessoas que estão chegando. Muito obrigado por estarem conosco nessa caminhada. E aproveitando, eu acho que hoje não vai travar, né? Mas vamos ver se hoje vai. Muito bom! Estamos com a campanha da casa. Quem puder colaborar, está no vídeo aí. Quem puder colaborar com todos. Bom, com algum item aí que está aparecendo, agradecemos. Bom, está aparecendo, eu não vou ficar lendo, falando, né? Estão aí os dias, os horários. Só se estiver muito pequeno para o pessoal enxergar, mas é isso aí. E juntos fazemos a diferença. Muito obrigado, amiga. É com você. Quem agradece sou eu. É uma alegria imensa estar aqui participando dessa tarefa. É uma honra, né, participar dessa tarefa, ter sido convidada. Então, elevando o pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores do SEAC, pedindo a eles que nos amparem, nos inspirem, nos protejam, para que possamos, nesses próximos minutos, entender um pouquinho mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. Bom, esse é o Livro dos Médiuns, né? Capítulo 6, cujo título é Manifestações Visuais. E os itens 101 a 104 têm o título Ensaio Teórico sobre as Aparições. Então vamos lá. No item 101, Allan Kardec escreve que as manifestações visuais são mais comuns durante o sono, nos sonhos, nos momentos de sonho, né? Então é quando a gente vê os espíritos. E esses sonhos podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, coisas que estão muito distantes. Pode ser uma visão retrospectiva do passado, pode ser um pressentimento do futuro, mas isso é mais raro. Os espíritos plasmam quadros alegóricos para trazerem avisos, conselhos, no caso dos espíritos bons, ou para nos induzir ao erro, para alimentar as nossas paixões, no caso dos espíritos imperfeitos. No item 102, podemos aprender que as aparições propriamente ditas acontecem na vigília, quando a gente está acordado. E essas aparições podem apresentar uma forma vaporosa, diáfana, às vezes vaga, imprecisa. Pode começar com uma claridade esbranquiçada e, pouco a pouco, contornos vão se desenhando. Outras vezes, as aparições são muito nítidas, dá até para distinguir os traços fisionômicos do espírito, os detalhes da roupa que ele está usando. E os espíritos podem tomar todas as aparências, né, plasmando esse seu perispírito, para que nós o reconheçamos. E escreve Kardec. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele poderá se mostrar assim, estrupiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatriz
se isso for necessário para provar a sua identidade. Esopo foi um escritor grego, lá da antiguidade, ele que inventou as fábulas, né? Fábulas são histórias onde os animais parecem gente, eles falam. Então, o Esopo é considerado o pai das fábulas. As fábulas sempre terminam com uma lição moral. E aí, Kardec fala que quando o Esopo aparece, ele vem feio, corcunda, com seus trajes lá da época da Grécia Antiga, né? Porque assim era a aparência dele quando, naquela encarnação. Mas como espírito, o Esopo não é assim, disforme, não é feio, não é corcunda, né? E apesar dele já ter tido outras encarnações de Esopo, ele vem com a aparência de Esopo para ser reconhecido. E Kardec também explica que as partes que menos aparecem, que menos se acentuam, são os membros inferiores. Então, cabeça, tronco, braços, mãos, são sempre claramente desenhados. E por isso quase nunca os vemos andando, eles deslizam como se fossem sombras. Voltando, não sei o que aconteceu, o celular desligou, estou voltando. Bom, então, as vestes. As vestes, assim, parece um amontoado de pano, terminando com longas pregas flutuantes. Eles apresentam, assim, uma cabeleira ondulante. E os espíritos, esses que assim aparecem, são espíritos que já não conservam nada das coisas terrenas. Mas os espíritos vulgares, eles podem apresentar os trajes do último período da sua existência. E outras vezes, espíritos também aparecem com auréolas ou com asas, e a gente acha que são anjos. Os guerreiros, eles vêm com armaduras, os sábios podem vir assim, carregando livros, o assassino, carregando um punhal. E os espíritos superiores, eles são belos, são nobres, são serenos. Os espíritos mais inferiores, eles apresentam uma ferocidade, uma bestialidade, eles revelam até os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. Então, vamos para a questão 103. Questão não, item, né? Então, as aparições podem ser vaporosas, transparentes, mas fica refletido no espelho, se houver um espelho no ambiente, né, essa imagem. E os espíritos vêm, vão, entram e saem do aposento, andam entre os vivos, eles se aproximam de um encarnado e, assim, insuflam, né, passam ideias, consolam. Outros atrasados, inferiores, né, eles escarnecem, eles fazem chacota. O mundo oculto nos cerca. O mundo oculto aqui é o mundo dos espíritos. Nós vivemos dentro do mundo dos espíritos e a gente nem percebe. É que nem os micro-organismos que existem no ambiente. Os micro-organismos são revelados pelo microscópio, né? Através do microscópio é que a gente vê os micro-organismos. E aí Kardec faz essa comparação, que o mundo espiritual é revelado pelo espiritismo, com auxílio dos médiuns videntes. Graças aos médiuns videntes é que a gente conhece o mundo invisível, os costumes dos espíritos encarnados. Foram os espíritos que revelaram a existência do fluido cósmico universal, que muitos chamam de éter. E essa revelação do fluido cósmico universal
foi um marco importantíssimo para o conhecimento das leis naturais. O estudo do fluido cósmico universal é a chave de muitos fenômenos que não se explicam pelas leis da matéria. O que é o fluido cósmico universal? É a matéria elementar primitiva, versátil, sutil, e é do fluido cósmico universal que derivam todos os demais fluidos, seja em que estado for. O fluido cósmico universal é a origem de todos os corpos orgânicos, inorgânicos, é a matéria-prima que gera os mundos, que gera, né, os seres, os perispíritos, é fonte da vida, é fonte do princípio vital que anima a matéria. E o fluido cósmico universal liga entre si todos os mundos, e é o veículo do pensamento. O fluido cósmico universal é maleável ao pensamento, à vontade, e ele penetra todos os corpos, sejam corpos sólidos ou não. O fluido cósmico universal preenche o vácuo, está em tudo, tudo no universo se encaixa, tudo está submetido à lei universal. Então, pelo pensamento, pela vontade, os espíritos aglomeram esses fluidos, combinam esse fluido, essa derivação do fluido cósmico universal, dispersa o fluido, dá forma, muda a cor, muda suas propriedades, e assim que eles plasmam suas vestes, a sua aparência, né, a aparência que querem demonstrar aos encarnados. E esse fluido cósmico universal, assim, sobre o aspecto físico, pode ser excitante, calmante, penetrante, adstringente, irritante, tóxico, reparador, aí é usado nas curas. E sob o ponto de vista moral, os fluidos são modificados conforme os bons ou os maus pensamentos. Por isso que a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, orar e vigiar para a gente ter saúde, produzir uma boa psicosfera, sintonizar com os bons espíritos. Vamos para o item 104. O espírito que quer ou que pode fazer-se visível, ele dá até a ilusão de ter um corpo sólido, às vezes ele é até tangível, né? Então, os encarnados encostam nessa aparição e sentem pressão, sentem o calor dessa aparição, como se fosse uma pessoa encarnada. Às vezes, essa tangibilidade se desvanece com a rapidez de um relâmpago. Às vezes, o próprio espírito segura o observador, o abraça, mas as aparições tangíveis são raras. No entanto, escreveu Kardec, né, no livro dos Médiuns, do século XIX, que naquela época surgiram médiuns de grande poder. E a aparição dos espíritos depende dessa mediunidade individual, né? Da afinidade entre os fluidos do espírito e do médium, da abundância de ectoplasma que o médium fornece. O ectoplasma é uma substância semimaterial, fluídica, fria, úmida, viscosa, moldável, vai desde diáfano, transparente, até um estado sólido, e pode apresentar uma cor esbranquiçada ou acinzentada, com brilho variável, e o ectoplasma é expelido pelos médiuns, e com isso produz-se o fenômeno mediúnico de efeitos físicos, a materialização do espírito. Então, um espírito materializado, ele é visto, ele é ouvido, ele é tocado por todas as pessoas que estão no ambiente. Agora, se só uma pessoa está vendo o espírito, é porque, e os outros não, é porque ele tem o dom da vidência. Então, não é uma materialização, não é uma aparição, é só uma visão. E também o ectoplasma é usado na mediunidade de cura. A Bíblia fala de muitas passagens de espíritos materializados.
Lá no Velho Testamento, Hebreus, no capítulo 5, versículo 10, e no capítulo 6, no versículo 20, e no capítulo 7. Tem o relato do espírito chamado Melquisedeque, e ele se materializa e ele conversa com Abraão, Abraão encarnado. No Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos 2 a 10, relata a transfiguração de Jesus lá no Tabor, né, no Monte Tabor. Jesus está entre Moisés e Elias, e Moisés e Elias aparecem materializados. E ainda em Mateus, no capítulo 28, versículos 16 a 20, tem a descrição do fenômeno da ressurreição, onde Jesus aparece materializado para os apóstolos. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, descreve uma sessão de materialização. André Luiz coloca lá que, na verdade, não é o espírito que se materializa, mas é o ectoplasma do médium que adere ao perispírito do desencarnado. O ectoplasma é uma pasta flexível, tipo uma geleia viscosa, semilíquida, e aqui também a André Luiz explica, esse ectoplasma é expelido pelo médium, através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente pela boca, pelas narinas, pelos ouvidos. A boca é o maior orifício do corpo, e o ectoplasma sai como se fosse um pano, e cai no chão, né, por conta da gravidade, porque o ectoplasma é matéria e tem peso. Dá para encontrar muitas fotos na internet. E nessa sessão de materialização, André Luiz escreve que esse ectoplasma escorria em movimentos reptilianos, ou seja, que nem um réptil, ondulante, acumulando-se na parte inferior do organismo do médium, né, nos pés do médium, onde apresentava o aspecto de grande massa, viva e tremulante, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax, da extremidade dos dedos, e esse ectoplasma, ele está numa situação entre a matéria densa e a matéria do perispírito, que é mais sutil. E quando o espírito se desmaterializa, todo o ectoplasma volta para o corpo do médium. Hoje, materialização de espíritos é mais rara, porque a materialização exige condições complexas para que haja uma segurança, tanto para o médium como para os assistentes, porque o ectoplasma é reabsorvido no final da sessão, ele retorna para o corpo do médium, então não pode haver contaminação. Mas no século XIX havia muitos médiuns de efeitos físicos para chamar a atenção das pessoas para a existência dos espíritos. Os estudiosos dividem o espiritismo em 3 fases. A primeira fase foi o chamamento. Então, houve tantas manifestações de efeitos físicos, os espíritos vieram para demonstrar a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, provar que são espíritos imortais, que a morte é apenas uma passagem desse plano para o outro. A segunda fase do espiritismo é a fase da aprendizagem. Então, as pessoas buscam o espiritismo para obter curas, para se consolarem. E a terceira fase do espiritismo é ou será a da cristianização, que é Jesus nascendo em nós. É a fase da reforma íntima. É uma fase assim que a pessoa, de forma consciente, responsável, faz a sua reforma íntima rumo à perfeição, né?
E os tipos de aparições tangíveis? Tem o agênere. Agênere significa não gerado. Agênere é um fenômeno em que o espírito é visto até em aparições públicas por pessoas comuns, que nem têm vidência mediúnica, e são confundidos com encarnados. Podem ser tocados, é uma aparição tangível, e eles se apresentam momentaneamente como uma pessoa viva. É uma ilusão de que estão encarnados. E a aparição cessa quando acaba o ectoplasma doado pelos médiuns. Os agêneres, eles são mais vistos à noite, porque o ectoplasma é sensível à luz, se degrada. Outro tipo de aparição é a bicorporeidade. Santo Antônio de Pádua pregava lá na Itália, na cidade de Pádua, e seu pai, naquele momento, estava sendo julgado e seria executado em Portugal, em Lisboa. Mas Santo Antônio de Pádua apareceu no local da execução, né, da Itália para Portugal, e ele demonstrou a inocência do seu pai. Então, foi bicorporeidade, porque o corpo ficou na Itália, mas o perispírito materializado foi para Portugal. Nos planetas mais adiantados que a Terra, os espíritos são vistos com mais frequência. Nesses planetas, o perispírito é mais sutil, a densidade do planeta é mais próxima à densidade do mundo dos espíritos. E se num grupo, né, só uma pessoa vê a aparição, não é a gênere, não é uma aparição tangível. Ninguém está vendo, só um. Então, nesse caso, é uma vidência mediúnica. Outras aparições acontecem no sono, né? Quando o encarnado está com seu espírito desdobrado, desprendido do corpo biológico, e ele vai para o plano espiritual e lá se comunica com os espíritos, interage com os espíritos. As pessoas doentes, elas têm maior probabilidade de verem espíritos, porque elas muitas vezes estão em mais momentos de prece, então um contato mais contínuo com o mundo espiritual, e também a fragilidade do corpo físico faz com que os laços que prendem o espírito à matéria densa, né, se fragilizem. E tem também espíritos que se materializam e apresentam os órgãos internos. Dá para ver os órgãos internos deles, os batimentos cardíacos. Já houve relatos assim. E aí muitos perguntam, mas por que os espíritos não se manifestam para todo mundo, principalmente para os incrédulos, aqueles que têm ideias materialistas, que não acreditam na existência do espírito, na imortalidade da alma, não acreditam em Deus? E nós podemos obter essas respostas no Livro dos Espíritos, na questão 801 e 802. Allan Kardec pergunta: por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? E aí eles respondem: tudo tem o seu tempo. Não se ensina à criança aquilo que se ensina a um adulto. Não se dá a um recém-nascido o alimento do adulto. E os espíritos ensinaram muitas coisas, mas ao longo do tempo, os homens desfiguraram esses ensinamentos ou não compreenderam. No entanto, esses ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para a semente frutificar, né? Então, a vinda da terceira revelação, que é a doutrina espírita. E Allan Kardec pergunta: mas por que os espíritos não se manifestam assim de uma forma maciça, né, no mundo inteiro, né, para os incrédulos?
E eles respondem: olha, Jesus não convenceu os seus conterrâneos, mesmo fazendo aqueles, entre aspas, milagres, né? Ele curava, andava sobre a água, transformava água em vinho. Então, não é que eram milagres, as pessoas achavam que eram milagres porque não entendiam a causa de tudo isso. Mas, mesmo assim, as pessoas daquela época, muitas pessoas, não acreditaram que ele era o Messias, né? Que ele fazia esses prodígios porque manipulava os fluidos da natureza, porque conhecia as leis naturais. E ainda hoje há pessoas que negam os fatos mais patentes, né? Mais comprovados. E aí a gente lê lá no Livro dos Espíritos, né? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Então, não é, tá, tem uma pessoa que não acredita em Deus, né? Aí, de repente, aparece um anjo na frente dele. Então, não é por meio de prodígios, de coisas maravilhosas, que Deus irá convencer os homens. Na sua bondade, ele, Deus, quer nos deixar o mérito de nós mesmos nos convencermos através da razão, ou seja, através do estudo, através do entendimento das leis de Deus, através da lógica, através da razão. Então, amigos queridos, façamos uma vibração pelo nosso planeta para que haja a paz mundial, para que haja união, concórdia e fraternidade entre as nações. Vibremos pelo nosso país, por todos os que estão nos cargos de dirigência, vibremos por todos os trabalhadores do bem, de todos os segmentos religiosos, sejam encarnados ou desencarnados, vibremos pelos trabalhadores do SEAC, pela equipe espiritual, pela equipe encarnada, pelos seus dirigentes. Vibremos por aqueles que estão passando por momentos difíceis, por doenças, por abandonos, por aflições, por miséria, por desemprego, que eles possam ser sustentados, fortalecidos em suas provas e expiações. Vibremos também por nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite, amigos queridos.